Olá, muito boa tarde. Aqui quem fala é a Vivi Rocha. E vocês veem aqui as minhas consciências, os meus processos. Eu converso sobre o meu trabalho como terapeuta, como mentora. E hoje, caminhando nesse dia lindo de sol que está fazendo aqui em Pelotas, eu vinha pensando em consciências muito importantes que tenho tido nesses últimos dias. E eu conversei alguma coisa sobre uma consciência que me veio numa sessão de mentoria que eu fiz, mas isso vieram outras consciências agregadas a isso, que é a questão do meu auto-julgamento. E eu quis trazer essa consciência aqui para vocês, porque muito provavelmente muitas pessoas que estão aqui nesse perfil passam por isso. Pode ser que não tenham a consciência ou têm a consciência sobre o auto-julgamento. Então, o que veio em primeiro lugar? Eu estava na sessão de mentoria falando sobre uma situação e a mentora me disse o seguinte: Vivi, tu viu que quando tu fala das outras pessoas, tu procura sempre uma justificativa, entender, te colocar por que a pessoa errou dessa forma contigo, por que ela teve essa atitude. Tu sempre coloca uma... Tu procura entender, tu procura achar, tu procura contextualizar o que essa pessoa fez na tua vida, que te impactou, enfim. Mas quando é contigo, tu maximiza os teus erros e tu não justifica e tu não contextualiza. E isso é real. Eu fui criada num ambiente que eu acredito que é um ambiente que a maioria de nós foi criado. Um ambiente onde o erro era castigado, onde o erro era criticado, onde o erro era penalizado. Então, qualquer tipo de erro era feito muito grande. Mesmo sendo criança, mesmo não tendo noção das coisas. Mas era levado muito a sério, como se fosse algo horrível, péssimo. E eu me lembrei de várias situações na minha vida em que eu fui julgada quando eu não fiz as coisas lá como deveriam ser feitas ou como a outra pessoa achou que eu deveria agir. E o que isso aconteceu? Eu introjetei em mim que eu não posso errar. E acontecem várias coisas, não sei se são só duas, não, né? Exemplo, eu tenho a tendência de pedir desculpas para tudo, né? Eu tenho a tendência de me auto-julgar, muito, né? Muito. E eu tenho a tendência de duvidar de coisas que eu vou fazer. Tá? Então, eu preciso estar muito presente quando eu tenho dúvidas, quando eu tenho receios, medos, quando eu vou tomar uma atitude, porque isso foram esses implantes distratores aí que foram sendo plantados dentro de mim ao longo da minha existência, principalmente na infância e adolescência, que são momentos cruciais da nossa vida, quando nós estamos, formando as nossas coisas. Eu me vi na sexta-feira, na minha aula de piano, errando, e travando até em tentar fazer as coisas e pedindo desculpa, muitas desculpas. E aí me caiu a ficha e eu até comentei com o professor, o Matheus, mas por que eu tô pedindo desculpa toda hora? Que saco isso! E realmente é. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Errar faz parte do processo. Quem é perfeito aqui? Quem não erra aqui? Todo mundo erra. Nós estamos aprendendo, nós somos eternos aprendizes da vida, eternos aprendizes de tudo. E a gente só não aprende quando a gente não quer, não para de viver, né? Se a gente ficar enfurnado dentro de uma caverna, sem contato com ninguém, talvez a gente não erre,
ou esse seja o erro de ficar fechado, porque na verdade a gente está aqui é para isso, é para aprender. E eu sou muito grata a essa consciência, porque às vezes nos pequenos detalhes é que startam situações que estão atravancando, travando a nossa vida. Por isso é importante observar tudo, observar nos mínimos detalhes. Por que eu tenho que pedir desculpas para tudo? Desculpa por existir? Não, né, gente? E na contramão, não. A rodo, junto disso tudo, acaba que às vezes a gente acha que a gente não tem direito, merecimento às coisas grandiosas da vida. E é por isso que muitas vezes eu fico questionando assim, essa questão do merecimento, porque assim, o merecimento muitas vezes remete a gente ter que ticar uma lista enorme de exigências para, agora eu mereço, agora eu tenho direito. E na verdade, nós temos direito a tudo. Nós temos direito a ser amados, nós temos direito à abundância, nós temos direito à alegria, nós temos direito a ser acarinhados, a recebermos gentilezas. Mas nós precisamos ter isso em mente, ter isso no nosso coração. Nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. E para que a gente consiga ter isso, a gente precisa sim fazer um trabalho. A gente precisa sim se terapeutizar. A gente precisa sim de mentores, do autoconhecimento. A gente precisa. Porque muito provavelmente, se eu não tivesse conversado com a mentora, com a Elisa nesse caso, e ela, com o olhar dela, treinado para isso, não tivesse tido essa observação e me falado, talvez eu tivesse demorado muito mais tempo ou nunca tivesse caído essa ficha de que eu tenho essa tendência da autocrítica muito grande. Isso precisa ser trabalhado em mim para que eu tenha mais qualidade de vida, para que eu tenha mais qualidade nos meus relacionamentos. Porque o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que é um desgaste muito grande nos relacionamentos em geral. Eu não falo só no relacionamento afetivo de casal, mas nos relacionamentos de trabalho, de amizade, de tudo. Porque quando se tem essa tendência da autocrítica muito grande, a gente não se permite receber. Porque a gente acha que tem que fazer muito além do além para receber isso aqui. E nós nos achamos feios, nós nos achamos incapazes, incompetentes. A gente acha que tem que sofrer para ter merecimento, para ter mérito. A gente acaba achando que facilidade, ter as coisas com facilidade, com leveza, com gentileza, é ruim, é fraco, não tem valor. Mas não, a gente não precisa viver do sacrifício. Eu tenho que me sacrificar muito, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que passar trabalho, porque se eu não fizer isso, o que eu receber é indigno. Não. Vocês pensam assim, uma planta, ela precisa provar alguma coisa para alguém, para ela crescer, para ela frutificar, para ela dar flores. Ela simplesmente ela simplesmente cumpre o papel dela. A semente entra na terra e brota e cresce uma árvore linda, com flores lindas e perfumadas, e depois vem frutos, enfim, é natural. Mas nós, seres humanos, plantinhas complicadas, acabamos criando dentro de nós, por N situações, essa ideia de que se não é a partir do sacrifício hercúleo, do suor, do sofrimento, a gente não pode. A gente não é digno e o que a gente recebe não é digno. Então, meus queridos, vamos pensar na facilidade e vamos ser gentis conosco mesmo. Vamos usar o mantra eu sou digno ou sou digna de receber da abundância, do amor, da gentileza, simplesmente por eu ser.
Eu sou digno, sou digna de receber do amor, da abundância e da gentileza simplesmente por eu ser. Eu sou digno, eu sou digna de receber do amor, da abundância e da gentileza simplesmente por eu ser. Espero ter sido contribuição. Um abraço, um beijo e até a próxima.